Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. A paz do Senhor para você. Bom dia aí com mais uma live com a Alessandra Viegas, euzinha. E tô esperando aí esse minutinho. Já apareceu aí, apareceu a Josi. E agora apareceu um montão de gente. A Cleide, mais um montão de gente aí. Tô só vendo aqui, Luísa, Alcilene, Cleide, Luzia, Josi. Tá tudo aparecendo aqui para mim que tá assistindo. Deixa eu ver aqui, já aprendi a tocar na bolinha. Simone Filipes, Araci, todo mundo aí. Bom dia aí, Matheus, hein? Apareceu aqui pra gente. Pessoal, bom dia, Cláudio. Então, tá aparecendo aqui que tá assistindo, eu tô dando bom dia. Muito bem, hoje eu tô com a camisa oficial. O presente aí do Jorge, Davi. Vamos lá, ó, não tenha medo, tenha paz. Juízes, capítulo 6, versículo 24. Bom dia, Marisa. Vamos lá, então. Luciana, bom dia. Então, nessa manhã, Jorge Vivian, bom dia. Ó, o presente, agradecendo aí. Hoje eu não tô com a caneca. Bom dia, Joyce. Mas tô com a camisa. Bom dia, irmã Elvira. E aí, nessa manhã, bom dia, Érica. Miriam, já falei, bom dia. Vamos lá. Então, bom dia, Edvanda. Assistindo, tô vendo tudo daqui. Nessa manhã, nós vamos continuar no livro mais romântico da Bíblia, livro de Cantares, para você que está apaixonado. E aí ontem a gente falou, né, do dia do abraço, dia 22 de maio, e hoje 23, hoje é sábado. Bom dia, Ana Carla, Isabela, vamos lá. Então, livro de Cantares, capítulo 2. Bom dia, Luísa, vamos lá. Cantares, então, é o nosso texto de hoje, tá? Você que pode abrir sua Bíblia aí. Capítulo 2, nossa base é do versículo 10 ao versículo 13. Portanto, o livro do Cantares de Salomão. Bom dia, Clavela. Livro do Cantares de Salomão. Tô no boqueirão, tô mesmo. Vamos lá. Por isso que não tem os livros aqui atrás. A caneca ficou lá. Vamos lá. Então, livro de Cantares, capítulo 2, versículo 10 ao versículo 13 é o nosso texto dessa manhã, tá bem? E aí tem umas coisas muito interessantes. Eu continuei lendo, né, o livro de Cantares ali, capítulo 2, e esse trecho é um trecho sobre o qual eu já preguei uma vez há bastante tempo. Nem me lembro o que Deus me falou lá naquele momento, mas hoje pela manhã, bom dia, Solange, eu estava refletindo sobre esse trecho e vieram algumas coisas muito interessantes, principalmente quando eu fui olhar uma coisa que tem aí no original hebraico, e aí a gente vai partir basicamente disso, tá? Bom, olha só. Então, para quem está entrando agora, livro de Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 10 ao verso 13, tá bom? Eu vou precisar ir no verso 8, 9, depois um pouquinho depois do verso 13, mas o texto é esse. Então, antes disso, vamos fazer aquela introdução, né? Bom dia, Aline! Cantares, capítulo 2. Bom dia, Gabriela! Cantares, capítulo... Ó, Gabriela, seu livro já tá aqui separadinho, ó.
tá bom? Vamos lá. E quem mais quiser adquirir o livro, que se for daqui da região minha, Saquarema, é comigo. Outra a gente vê como é que faz. Bom, então, o livro de Cantares de Salomão, como eu falei ontem, o texto é Cantares capítulo 2 hoje, tá? Bom dia, Tayana. Como eu falei ontem, o livro de Cantares é um cântico de casamento, né? A palavra grega, bom dia, Gilda, é epitalâmio, epi, sobre, tô fazendo a Libras, né? Sobre, e tálamo é o quarto de núpcias. Salomão é um cântico de casamento, tá? Bom, o que é legal disso? Bom dia, Kátia! Ah, que legal, Kátia! Espalha aí, Kátia! Espalha aí o meu canal lá no YouTube, porque eu vou sair daqui do Facebook do YouTube. Eu tô vendo aí para transposição. E tem que ter 1000 pessoas lá, 1000 inscritos no canal. O canal ficar, se manter, o YouTube não tirar, tá? E só tem 220 e pouco até o último momento que eu vi. Portanto, espalha esse negócio, tá? Vou botar na descrição do vídeo o endereço do canal aí, daqui a pouco. Bom dia, irmã Edna. Bom, voltando então. Cantares não é um texto com características só ali de Israel, tá? Existem epitalâmios egípcios, ou seja, cânticos de casamento, e a palavra epitalâmios gregos também, tá? Esses cânticos de casamento que eram cantados no casamento mesmo, tá? Agora existe uma característica legal em Cantares. Trechos do livro de Cantares são cantados na Páscoa, até hoje, na Páscoa judaica, entre os judeus, tá? Porque faz parte de um grupo de livros, né? Que são os Megilot, né? Megilot, que são trechos do livro de Eclesiastes, tá? De Ruth. Então, ações de Jeremias também fazem parte das Megilot, né? Porque é feminino, que são trechos que são cantados na Páscoa, tá? E em outras festas também. No caso de Cantares é na Páscoa, tá? Bom, outra coisa legal, como eu falei ontem, o livro de Cantares, na tradição, é atribuído a Salomão. E aí eu te convido aí, né, não só os casados, bom dia, irmã Hélia, a ler aí o livro de Cantares, os casados podem ler, né, falar para a esposa, e a esposa falar para o marido, festa. Mas o livro de Cantares é legal, porque a gente percebe lá o seguinte, existe vegetação da Palestina ali, tá? O trecho de hoje vai falar de inverno, primavera, vai falar de frutas, né? De árvores frutíferas, né? E o meu grupo de frutinhas, né? De plantinhas tá aí, e aí tem um grupo, a Ana Carla tá aí, daqui a pouco chega mais gente. Então, a vegetação que aparece é dali característica de Israel. Outra coisa, aparece o luxo real. Aparece lá logo no início, né, o noivo dizendo, de faraó, amada minha. O faraó isso mostra também que havia epitalâmio no Egito, tá? Essa comparação da égua de faraó. O que eram as éguas? Os animais mais elegantes daquela época. E eram caríssimos. Portanto, o que está acontecendo? Pequena travada para mim. Está acontecendo com mais alguém? Bom dia, pastora Joana, Maísa. Então, tá travando aí, vai falando. Bom dia, pastor Carlos, Rosemary, que legal, Valéria. Gente, Rosemarie, agora que eu vi que é a Rosemarie por causa do sobrenome. Tá travando um pouco.
Vamos lá, pessoal. O sinal voltou aqui para mim e para vocês. Se acontecer alguma coisa, tá? E não sair bem ou travar, eu faço mais tarde, tá bom? Eu faço essa live mais tarde. Bom, tá travando, né? Tá todo mundo falando. Então, fala aí pra mim como é que tá. Pra eu poder... Tá travando aqui, Fátima? Bom dia, Marcelo, Isabela, já falou. Tá travando? Aí na Fátima tá normal? É. Então, vamos lá então. Bom dia, Miriam. Agora tá normal. Ótimo, agora tá normal. Ótimo. Então vamos lá. Bom, Cantares então, qualquer coisa vai falando aí comigo. Para mim tá normal aqui. Cantares então, para quem entrou agora, capítulo 2, versículo 8, versículo 10 ao versículo 13, tá bom? Então vamos. Eu estava falando de quê? Desse cântico de casamento, né? Desse epitalâmio, que é um cântico de casamento. Epi sobre e tálamo, o quarto nupcial. Bom dia, Ivete! Vamos lá, então. Então, esse cântico era um cântico também do Egito, da cultura egípcia e da cultura grega, como eu estava dizendo. Muito bem. E aí, o que acontece? No Cantares, no livro de Cantares de Salomão, bom dia, irmã Jurema, a gente tem elementos da vegetação da Palestina, e aí eu convido você, né, a ler aí todo o livro de Cantares. Tem o luxo real, como eu falei, a questão lá das éguas de Faraó, te comparo, E irmã Hélia, beijo, tá? Ó, irmã Hélia. Então, a gente tem todo um elemento, tá, cultural e também a questão da fauna, da flora, que levam a gente a pensar realmente na corte de Salomão, tá? E o próprio Salomão escrevendo o texto, tá bom? Bom dia, Júlio e Sheila. Bom, qual é o texto na própria Bíblia que mostra pra gente que Salomão escrevia cânticos? Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 32. Portanto, primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 32, diz assim, está falando acerca da sabedoria dada a Salomão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, verso 32. Compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos foram 1.005. Depois vai dizer que ele falou de botânica, tá? Falou do cedro do Líbano, do isopo, animais, aves, peixes. Portanto, botânica, zoologia, oceanografia, tinha tudo, né? Essa sabedoria. E isso é legal, porque mostra pra gente que é importante a gente sair estudando, né? E tudo que a gente estuda, Deus utiliza a gente, essa instrumentalidade para trazer ensinamento também, não só para a gente, mas passar para as pessoas, né? Muito bem. Então, bom dia, Celso. Vamos lá. Bom, então agora que a gente está correndo normal, vamos para o texto? Cantares, capítulo 2, verso 10 ao verso 13, tá bom? Bom, então aqui a gente está num convite, tá bom? O convite do amado. E aí é aquilo, né? O livro de Cantares, então, ele, como cântico de casamento, é um texto que vai trazer essa relação homem-mulher, tá? Tem pessoas que identificam direitinho aqui, né? Namoro, noivado, casamento, crise no casamento e depois casamento sem crise. O livro de Cantares passa por tudo isso,
tá? Mas também existe a interpretação alegórica, que veio bem depois, que é a interpretação do livro de Cantares como esse amado sendo o próprio Deus, esse esposo e essa amada sendo o povo a quem Deus ama. Isso no Antigo Testamento. E para o Novo Testamento, esse amado seria Jesus e a amada seria todo aquele que ama Jesus. Então, existe o texto e a interpretação do texto que se faz. Hoje, eu vou trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Um pouco do texto mesmo corrido, como é que ele foi construído e a interpretação, um pouco da interpretação alegórica. Então, vamos lá. Então, ele começa dizendo o seguinte, Cantares capítulo 2, verso 10. O meu amado fala e me diz, essa é a minha versão, a Nova Almeida atualizada da Bíblia do Leão aqui. O meu amado fala e me diz, levante-se, querida minha, linda minha, e venha comigo. A outra versão diz, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. É a versão mais conhecida, que é a Bíblia Revista e Atualizada, a versão Revista e Atualizada. E aí, presta atenção como é que isso é um cântico e como é que a gente tem um refrão só nesse pedacinho. Então, verso 10, levanta-te, querida minha, formosa minha, e venha. Esse venha pode ser, esse vem no caso, Esse vem pode ser venha comigo. Esse vem no original pode ser venha a mim, mas é um pouco mais do que isso, tá? Pode ser um vente, tá? Ou vai-te, esse sufixo aí de reforço, vem tu, seria mais ou menos isso, tá? E isso se repete no versículo 13, olha aí na sua Bíblia. A figueira começou a dar seus figos, as vinhas em flor exalam seu aroma, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Então, eu tenho um refrão aqui muito próximo, uma coisa da outra, que mostra que... Bom dia, Suelane! Bom dia, Rosana! Bom dia, Alex e Soraya! Vamos lá! Beijo aí, Soraya! Bom, então, o que acontece aqui? A gente tem um reforço nesse convite, que é o convite de quem? Do amado. Que a gente vai ver que é um convite desafiador, tá? E é um convite que pode trazer medo, porque vai tirar a amada da sua zona de conforto. Então, já começa a blusa, Então, não tenha medo, tá? Tenha paz e atenda ao convite do amado. E eu fiquei com aquela coisa desse levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Me vinha na mente esse levanta-te e vem. Levanta-te e vem. Ou levanta-te e vem-te, E vai-te. Bom, e aí eu fui pesquisar. Claro que quando vem, uma coisinha assim, certamente tem coisa ali, e tem. O que acontece? Esse levanta-te, tá? É realmente essa coisa do saia do lugar onde você está, tá bom? E o vem é que é a chave aqui. Então, esse vem aí, tá? O levanta-te, é o mesmo verbo, tá? Que aparece lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, quando Deus diz para Abrão, que ainda não tinha tido filho, então ele ainda é Abrão, sai-te da tua terra, sai-te, tá bom?
da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Então, lá no original hebraico, não é sai da tua terra e vai para a terra, é sai-te da terra onde você está, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E aquele site lá, ou seja, sai você daí, é a mesma coisa que está aqui, tá? É esse mesmo site, tá bom? Querida minha, formosa minha, e vem. E isso é muito legal, porque isso arremete a quê? Esse convite do amado é um convite para que eu abandone coisas. Para que eu abandone coisas e entre num caminho de fé. Bom dia, Mileide, que é o caminho do Abrão lá. O Abrão não sabia para onde ele ia, ele acredita, ele aceita o convite de Deus e lá vai ele, tá? Ele só errou em uma coisa, né? Ele levou o sobrinho junto. Era para ir só ele e a Sara, né? Mas ele... Gênesis capítulo 12, versículo 1. E agora o nosso texto é Cantares capítulo 2, verso 10 ao 13. Suelane está perguntando, tá? Bom dia, Milene. Vamos lá, então. E aí, então, esse primeiro convite dessa manhã, nesses tempos em que a gente está passando, o primeiro convite é sai-te, vem, levanta-te e vem. Sai-te da onde, que é o original lá, né? Daquilo que te amarra, né? Daquilo que te prende, daquilo que te segura e vem para um caminho de fé, tá? Então, isso vinha muito forte no meu coração. Então, tira o medo, né? Tira o medo e sai. Então, o primeiro convite é o convite para abandonar o que precisa ser abandonado, tá bom? Esse é o primeiro convite. Bom, Jorge está dizendo que travou de novo. Para mim tá normal. Então, o primeiro convite é esse, tá? Sai do que precisa ser saído, tá bom? Cometi uma gafe aqui na língua portuguesa, mas abandona o que precisa ser abandonado, que foi o que aconteceu lá com Abrão, tá? E a segunda vez que aparece esse verbo com a mesma construção que está aqui, tá? É em Gênesis capítulo 22, versículo 2. Que agora é o quê? Uma live que a gente já fez, que tá lá no YouTube, que é quando Deus fala para Abraão, que agora já é Abraão, ele já tem o Isaac, e o que diz em Gênesis 22, 2? Vai-te para a terra de Moriá e lá oferece o filho sobre a montanha que eu te mostrarei. De novo a mesma coisa. Só que agora qual é o convite? É o convite para entregar o que precisa ser entregue. E de novo é um convite a exercer a fé. E isso me chamou a atenção porque só nesses 3 momentos, em Cantares capítulo 2, verso 10 e verso 13, tá bom? Esse vem, tá? Levanta-te, querida minha, formosa minha, vem. Então, esse vem é o mesmo verbo, vem tu, né? Ou vem-te, né? É o mesmo verbo que aparece em Gênesis, a mesma formação, a mesma construção. Não aparece em mais lugar nenhum no Antigo Testamento, no original hebraico, tá? Então, é a mesma construção de Gênesis 12, verso 1. Sai-te da tua terra e da tua parentela, tá? Ou seja, vem-te, né? Ou vai-te. E Gênesis capítulo 22, versículo 2, vai-te para a terra de Moriá. Oferece ali o filho na montanha que eu vou te mostrar. E como a gente fez naquela live, Moriá
é o lugar da visão, né? E o monte na terra de Moriá é o monte da visão. E você que já assistiu essa live comigo. Bom dia, Roseli. Então, o que acontece? O convite dessa manhã, em Cantares capítulo 2, versículo 10 e versículo 13. Bom dia, pastor Jonas, que linda! Linda a esposa, cadê? Vamos lá, Josilene. Bom, então, o convite de Cantares capítulo 2, verso 10 e verso 13, em primeiro lugar, nessa manhã, tá? É o convite para abandonar o que precisa ser abandonado, levanta-te e vem. E é entregar o que precisa ser entregue. Para você deixar o que precisa ser deixado, você precisa ter fé, precisa ter coragem. E de repente, o que precisa ser deixado na sua vida? Eu sei o que precisa ser deixado na minha. Isso aqui, o medo. E uma série de outras coisas. A gente sabe, a caminhada da vida é essa caminhada de deixar. E aí me vinha muito forte o texto de Filipenses capítulo 3, verso 13 e verso 14, que Paulo diz o quê? Deixando, Bom dia, Luiz Otávio. Então, eu vou deixando para trás as coisas, tá? Então, vou ler o texto exatamente como está lá, Filipenses capítulo 3, verso 13 e verso 14, você pode abrir aí. Bom dia, Liliane! Vamos lá. Filipenses capítulo 3, verso 13 e verso 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, aquilo para o que ele foi conquistado por Cristo Jesus, mas uma coisa faço, diz o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o convite é esse. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, eu vou prosseguindo para o alvo. Então, o convite de Cantares 2:10 e 2:13 é esse também. Então, eu sei o que eu preciso deixar, o que eu preciso abandonar, levantar e ir. E você também sabe o que você precisa. De repente é o medo, de repente é a aflição de todo esse tempo. Hoje o convite é para fazer isso, tá? E o segundo convite é o convite para entregar tudo que precisa ser entregue. E aí, qual é o texto que vinha na minha mente? Salmo 37, verso 5, que você conhece muito bem, porque esse texto, esse versículo é muito conhecido, que diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ai, mas é tão fácil falar e é tão difícil fazer. É difícil. Confiar, quando a nossa natureza é a natureza para não confiar. Mas é por isso que a fé é um dom que Deus dá. A fé é um dom que Deus dá. Em que eu vou, Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé, eu não estou enxergando nada, mas pela fé eu enxergo aquilo que eu não estou enxergando. Pela fé eu espero aquilo que eu não estou vendo. Não é verdade? Então, só que isso é dom de Deus. Então, o Salmo 37:5 diz isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega. Porque quando você entrega, aquele peso sai de você. E interessante que o Salmo 37, verso 4, diz o quê, hein? Você que sabe de cabeça. Deleita-te no Senhor e ele concederá o desejo do teu coração. O que é deleitar-se? Ter prazer em. Então, tenha prazer em Deus. Esse é o convite dessa manhã. Assim como no livro de Cantares, vão vir as coisas. Hebreus 11, Aline. Hebreus 11, verso 1.
Então, e Hebreus 11:6 também, né? Você pode anotar aí. Então, o convite dessa manhã é exatamente esse. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. E quando você vem, quando você vier, venha abandonando o que precisa ser abandonado e venha entregando o que precisa ser entregue. Então, essas palavras vinham muito forte, né? E aí, muito fortes. E aí, então, vamos continuar no Cantares agora para ver o que vai acontecer se a gente vier, tá bom? Volta para Cantares, vamos lá. Capítulo 2, verso 11 agora, tá bom? Então, ó, o convite do amado acontece, certo? E aí, olha o que diz aqui. Vou um pouquinho antes, tá? Só para a gente contextualizar e dizer o que está acontecendo no texto. No verso 8, Cantares 2:8, a noiva diz assim: ouço a voz do meu amado, eis que ele vem, saltando sobre os montes, pulando sobre as colinas. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho da gazela, né, da corça. Eis que ele está de trás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. Preste atenção. O amado está lá no campo e ela mora na cidade. A noiva mora na cidade. E ele está vindo. Ouço a voz do meu amado que está vindo lá no campo, né? Está vindo lá. E ela mora na cidade, na casa dos pais. Isso está no versículo 9. Por que ela mora na cidade? Porque, ó, ele está de trás da nossa parede, olhando pelas janelas e espreitando pelas grades. É casa da cidade, tá? E ele está vindo lá no campo até ela. E aí, ele chama por ela, né? Claro, levanta-te e vem. Levanta-te e vem. Por que essa repetição? Talvez porque ela não está vindo, né? Ela está resistindo. O que é a casa dos pais? É o lugar de segurança. É o que essa expressão que a gente hoje em dia usa muito, né? É a zona de conforto. Então, esse lugar de segurança, tá? Bom dia, Monique! Esse lugar de conforto é o lugar em que ela tá ali com os pais, tudo direitinho. Só que o convite vem para fora, né? Sai daí, vem para fora. Assim como eu falei, é o convite da fé. É o convite do casamento. Deixará o homem quem? Sua família, seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher. Isso é uma aventura. A aventura no melhor sentido da palavra, né? A aventura do casamento, das descobertas, das coisas novas. Está acomodada. Isso pode se interpretar assim. A Aline está perguntando. Então, ele chama por ela. E aí, a coisa, né? É preciso eu sair dessa zona de proteção, dessa zona de conforto, onde eu tenho tudo que eu preciso, ali, tá tudo direitinho ali, e me aventurar para algo novo. Então, o convite de Deus é a gente se aventurar para algo novo. E aí eu fiquei pensando, nesse momento que a gente está passando, a gente está se aventurando, né? Para algo novo. Eu tô aqui, fazendo live, E você tá aí, de repente, fazendo coisas novas que antes você não fazia, até porque não havia tempo. De repente, você está tendo novas experiências com Deus. Nesse momento em que toda a comunidade de fé, seja protestante, seja católica, seja espírita, toda comunidade em que há algum tipo de fé, tudo ficou diferente. É reunião online, é culto online, é estudo online, e a gente aprendeu a reorganizar a nossa vida. A gente saiu de uma forma e entrou em outra. E é preciso que nesse momento a gente consiga fazer essa transposição em fé. Mas tem outra transposição que precisa ser feita, né? Dentro de nós mesmos.
coisas dentro de nós mesmos que a gente precisa abandonar e que a gente precisa entregar. Tá bom? Bom dia, Fernanda, Cristiane. Então, é por aí que o texto está convidando a gente, tá bom? Então, e agora, a partir do versículo 11, vai se mostrar tudo que está lá fora e que não se vê aqui dentro. Aqui dentro da casa, na cidade, não se vê tudo que está lá fora. E é o que ele vai mostrar agora, o amado. Então, vem, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Versículo 11, olha só, olha o que ela vai ver. E aí ele vai dizer, o amado: porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, já se ouve a voz da rolinha em nossa terra. Verso 13, a figueira começou a dar seus figos e as vinhas em flor exalam o seu aroma. Tudo isso está acontecendo. 6 coisas. Eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, já se ouve a rolinha cantando, a figueira começou a dar os figos e as vinhas em flor exalam seu perfume. Tudo isso, formosa minha, está lá fora e você não está vendo. E aí ele diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Ele faz o convite primeiro, mas ela resiste. E aí ele diz para ela tudo de bonito que está lá fora, que ela pode desfrutar. Mas só vai desfrutar se abandonar o que precisa ser abandonado e se entregar o que precisa ser entregue. Né? E essa é a palavra para a gente nessa manhã. E aí eu quero discorrer sobre essas coisas aí que ele está chamando para ela ver. Né? E que Deus está chamando para que a gente veja também nessa manhã. Tá bom? Então vamos lá? Ó, ele diz que o inverno já passou. O que é inverno? Lembra de Eclesiastes 3, versículo 1? A gente até fez menção ontem, há tempo para todas as coisas. O inverno remete a frio, a frieza, não é isso? O recolhimento, tá? E a chuva também. Essa chuva que já se foi é nesse sentido. Aquela chuvarada que me impede de sair de casa, né? Aquela chuvarada que faz com que eu me recolha, que eu não posso sair, aquela chuvarada que pode se chamar de Covid-19 nos dias de hoje, que me impede de sair, de ter a liberdade de ir e vir, e se eu for tem que botar máscara, e se eu for tem que ter uma roupa específica para sair, porque aí depois eu pego aquela roupa, chego em casa e lavo aquela roupa e tal, e todo um cuidado, porque se eu for lá fora, e aí eu prefiro me recolher, Então, ele está dizendo que o inverno já passou e que a chuva já se foi. Ah, Alessandra, mas eu continuo sem poder ir lá fora. Quem disse? A gente pode sair de nós mesmos pela fé, abandonar aquilo que nos entristece, que nos aprisiona, que nos faz ficar na concha, dentro de... Bom dia, Irani! Bom dia, Milena! Pastor Eduilson! Vamos lá! Então, a gente pode sair da gente mesmo, a gente pode sair de tudo que nos trava, de tudo que faz com que a gente não tenha fé de que tudo vai melhorar, porque vai melhorar e vai passar. Assim como passou o inverno e a chuva já cessou também, tá? E aí, então, eu me lembrei no dia que a gente falou do Salmo 30, refém do medo, A gente tá mais refém do medo do que refém de Covid-19, porque aí o medo é pior ainda, né? Eu não tô dizendo que você tem que sair de casa não, tá? Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que a gente tem que sair de uma casa trancada que muitas vezes somos nós mesmos,
e abrir as portas, levantar, sair e atender o convite do amado, né? Que é o próprio Deus. E aí o que acontece? O Salmo 30, verso 5, lembra no dia que a gente fez a live sobre isso? A sua ira, momento, mas o seu favor dura a vida inteira. A situação difícil, né? A ira lá é a situação difícil pela qual o povo passa, então eu colocava isso como ira de Deus. Dura só um momento. Esse tempo do Covid-19 é só um momento. Mas o favor, a alegria, tudo que vem depois disso, dura a vida inteira, diz lá, o Salmo 30, verso 5. Durar uma noite, um momento. A alegria vem pela manhã. A vida inteira, como a gente fez lá na live do... Então, é a mesma... Então, sai, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem ver o que está acontecendo. O inverno já passou. Se foi, tá? Vamos lá? Verso 12. As flores na terra. Quando é que aparecem as flores na terra? A gente que estudou lá, né, criança, estações do ano. Quando é que aparecem as flores na terra? E aqui a gente está falando de hemisfério norte, né, Israel. E não é igual o Brasil, que tem flor o ano inteiro, O inverno faz com que tudo ficasse seco. E ainda faz hoje, né? Às vezes a gente vê as fotos dos Estados Unidos. Então, Europa, como eu falei, fiquei lá em Roma, em pleno inverno, um frio terrível. Então, as folhas secam, as árvores ficam totalmente nuas, E ele está dizendo que o inverno já passou, a frieza, a geleira, já passou. E agora, terra, porque está chegando a primavera. O que significa primavera? Você sabe? Primavera é o primeiro verão. Primavera é quando começa a aquecer. E amanhã, hoje é dia 23 de maio, né? E amanhã é 24 de maio. E para quem é metodista, né? Amanhã é o quê? O que a gente comemora? A experiência do coração aquecido. O coração de John Wesley, que foi aquecido pela fé, não é isso? E a partir dali a vida dele teve um incremento, tudo que ele já fazia, e aí ele começa a fazer mais ainda, E aí a gente vai falar disso amanhã, tá? Não vou entrar muito nisso hoje, não. Pastor Carlos Eduardo tá aí, deve falar disso amanhã na catedral, e a gente vai falar isso aqui amanhã na igreja aqui, em Bacaxá. Então, a primavera é o primeiro verão. O inverno já passou. O gelo da alma. Tá na hora de aquecer essa alma aí, tá na hora de aquecer esse coração. Então, o inverno já passou. Aparecem as flores na terra, chegou a primavera. E aí, lá em Lucas capítulo 23, versículo 32, diz lá o que aquece o coração. Lembra? Os 2 discípulos de Emaús estão caminhando e Jesus está bem aqui, do lado deles. Jesus começa a falar, Lucas 24, versículo 32, Jesus começa a falar das escrituras, começa a expor as escrituras e tal, e depois, no versículo 32, eles vão dizer: não nos ardia o coração quando ele falava pra gente das escrituras. Tem uma coisa que pode aquecer seu coração, essa coisa se chama Bíblia Sagrada. Isso pode aquecer teu coração nessa manhã, tá? Depois que a live aqui acabar, você vai lá e lê. Bom dia, Antônio. Érica tá colocando Isaías 60, verso 1, né? Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Obrigada, Érica. Pois é, levanta-te e resplandece, porque aparecem as flores na terra. A primavera está chegando, o primeiro verão,
e o coração já pode começar a aquecer. E agora vem algo também muito bonito, que ele vai dizer o seguinte, ainda no versículo 12, Cantares 2:12. Chegou o tempo de cantar, tem até o louvor, né? Tempo de cantar chegou, Aparecem as flores na terra, já falei. Chegou o tempo de cantarem as aves e já se ouve a voz da rolinha em nossa terra. Então, o inverno já passou, a chuva já se foi, a tristeza já foi, o coração está começando a se aquecer e é tempo de cantar. Aí você tem os salmos, e aí eu quero ler o Salmo 119, versículo 54. Olha que bonito. Salmo 119, versículo 54. Diz assim: os teus decretos, os teus decretos, diz, são o motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. O que é a casa da minha peregrinação? A minha vida. Os teus decretos, a tua palavra, são a causa dos meus cânticos, são o motivo dos meus cânticos. Então o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. E aí ele diz o seguinte: a rolinha já está cantando. E me vinha a seguinte pergunta: eu estou conseguindo ouvir? Você está conseguindo ouvir a rolinha cantando? Ela já está cantando. E o convite é para que a gente cante, porque o tempo de cantar chegou. E aquela que entendeu que já é primavera, que o tempo de cantar chegou, já está cantando, que é a rolinha. O natural já entendeu. E é importante perceber isso nesse momento, né? A natureza está sendo renovada com toda essa situação que está acontecendo, né? Tá tudo diferente. Animais que a gente achava que estavam extintos estão aparecendo. E muita coisa está se renovando. E o convite é: a rolinha já está cantando, o tempo chegou. Aí, Aline, pare e ouça. A rolinha está cantando. A gente tem que parar e tem que ouvir. Tirar os barulhos da gente. Não ter medo. Quando a gente tem paz, paz é silêncio. E quando eu entro em silêncio, eu consigo ouvir sons tão bonitos que antes eu não estava ouvindo. A rolinha está cantando, tá? Vamos caminhando para o final. Bom, no versículo 13, ele diz: a figueira começou a dar os figos e as vinhas em flor exalam o seu aroma. A figueira começou a dar figos. Começaram a aparecer os frutos, porque se tem flores, logo depois tem frutos, não é isso? Muito bem. A gente precisa, né, entender que a gente está aqui para dar frutos também, né? João capítulo 15, versículo 16, diz assim pra gente. João capítulo 15, versículo 16. O próprio Jesus diz pra gente o seguinte: não foram vocês que me escolheram, mas eu, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Não fui eu que escolhi Jesus? Foi Ele que me escolheu. Não foi você que escolheu Jesus, foi Ele que te escolheu. E Ele escolheu a gente por um propósito. A figueira começou a dar os figos. Ele escolheu a gente para que a gente dê fruto. E dando fruto, a gente vai tendo prazer nisso.
E a gente vai tendo prazer em Deus. E ele diz, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, ele lhes conceda. Porque quando eu começo a dar fruto e quando eu começo a ter prazer em Deus, Kátia tá colocando aí, João 15:16, eu começo a me aproximar de Deus. E aí as minhas orações, os meus pedidos, certamente vão ser coisas que também agradam a Deus, que também estão na agenda dele. E por isso que ele vai dizer, tudo que vocês pedirem em meu nome, está dizendo Jesus, né? E a gente tem esse costume da oração, aí no final da oração falar em nome de Jesus, exatamente por causa dessa palavra, né? Josi e tal. Pastor Jonas apareceu, agora Josi aí. Bom dia, Josi! Então, é legal isso, tá? A gente tá aqui para dar frutos. E a figueira começou a dar os seus figos já, ele tá dizendo. Tá bom? E, já que você tá em João capítulo 15, né? João capítulo 15, verso 1, Jesus diz o quê? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. É o que cuida da videira, é o que cuida da vinha. E ele vai dizer no verso 5, João 15, 5, eu sou a videira e vocês, você e eu, são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E aí eu quis adiantar aqui que já estava aberto em João 15, né? Por quê? Qual é a última coisa que o amado fala para a amada antes de fazer o convite? No capítulo 2 de Cantares, versículo 13, tá? Diz assim, as vinhas em flor exalam o seu perfume, tá? Então, as vinhas em flor exalam o seu perfume. Será que eu consigo sentir? Será que você consegue sentir? Ele é a videira, nós somos os ramos. E a videira já está com flor e já está exalando seu perfume, tá? Então, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz que nós somos o bom perfume de Cristo. A Josi está dizendo assim, eu estou aqui desde que começou a live. Eu dei bom dia para você, Josi, lá no início, tá? Bom, e aí, essa videira que está exalando seu perfume, né? Perfume é algo que espalha para tudo quanto é lado, né? E a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. E se a videira já está exalando, é importante que a gente exale também. Então, nessa manhã, esse convite de Cantares, capítulo 2, verso 10 ao verso 13. Levanta-te, querida minha, amada minha, e vem. Vamos lá para as lições, para a gente fechar. Diz assim, primeira lição, versículo 10, versículo 13. Abandone o que precisa ser abandonado, lembrando de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, tá bom? Segunda lição, entregue o que precisa ser entregue. Gênesis, capítulo 22, versículo 2. E o versículo aqui, o 10 e o 13. Levanta-te, querida minha, amada minha, e vem, tá? Vem. Abandona o que precisa ser abandonado e entrega o que precisa ser entregue. Terceira lição. Passou o inverno, a chuva se foi, passou a tristeza, passou o tempo do recolhimento. Versículo 11 de Cantares 2 e Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Bom dia, Thelma. Quarta lição. Chegou o tempo de cantar. E uma coisa que eu não tinha falado aqui.
Esse tempo de cantar é também o tempo da poda, tá? É o tempo de crescer, tá? Ou pode ser o tempo da colheita. Chegou o tempo de cantar e eu vou cantar porque eu tô feliz, porque eu vou colher. Também pode ser isso, tá bom? Então chegou o tempo de cantar. Versículo 12. Já passou tudo. Chegou o tempo de cantar. E aí, como eu falei, Salmo 119, versículo 54, existe um motivo aqui para cantar. E eu me lembrei de um louvor que eu gosto bastante, antigo, que diz: Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A alegria vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. É antigo pra caramba. Bom, quinta lição. Apareceu a primavera. A primavera já está aí. Aparecem as flores na terra. O coração já começou a ser aquecido. Lucas 24, 32 e o versículo 12 aqui de Cantares 2. Sexta lição. A figueira está frutificando. A figueira já está dando os frutos. Verso 13. E eu e você também precisamos dar os frutos. João capítulo 15, versículo 16. E última lição, a sétima. A videira já está exalando o seu perfume. Que o nosso perfume também, bom perfume de Cristo, seja o nosso perfume. Segundo aos Coríntios capítulo 2, versículo 14. João capítulo 15, versículo 1. Ele é a videira. João capítulo 15, verso 5. Ele é a videira e nós os ramos. E o versículo 13 aqui. Então, nessa manhã, levanta-te, querida minha, querido meu, formosa minha, formoso meu, e vem. Esse vem é um vem muito especial, né? Então, que a gente possa atender o convite, sair daquilo que nos prende, entregar aquilo que precisa ser entregue e ver tudo de bonito que está lá fora esperando a gente. Esse é um exercício de fé. Nesses momentos que a gente tem passado, é um exercício de fé. É um exercício de não tenha medo, tenha paz. E que nesse dia você possa se silenciar e ouvir a rolinha cantando, hein? E você possa sentir o cheiro das flores, sentir o cheiro da videira, né? O cheiro lá das uvas já em flor, as florzinhas lá das uvas já aparecendo. Que Deus te abençoe nessa manhã e que você tenha aí um fim de semana bem legal. Amanhã não tem live aqui, tá bom? Mas a gente tem a escola dominical às 9 da manhã. Então, vou falar de novo. Vou colocar as lições aqui na descrição do vídeo. Se inscreva no canal do YouTube, porque eu vou para lá. Eu vou sair do Facebook e vou para lá, porque tem muita gente que quer assistir assim na hora, como live, e não tem Facebook, tá bom? Beijo, Deus te abençoe nessa manhã.